Olá, muito bom dia para você. A situação dos campos de futebol de várzea foi tema de audiência pública na Câmara. O vereador Fernando quer assegurar a preservação, a revitalização e até o tombamento dessas áreas. O vereador Almir Fernando já foi jogador de futebol. Vestiu a camisa do Santa Cruz de 1982 a 1991. Mas antes de se tornar profissional, ele aprendeu a jogar nos campos de várzea, a exemplo de muitos outros jogadores do futebol brasileiro. Daqui a pouco não vai ter um campo só de várzea para poder produzir e poder ter seus atletas de futebol, como tivemos muito aqui no estado de Pernambuco. Ricardo Rocha, Rivaldo, entre outros, Vavá lá no passado, que passaram por esses campos de várzea, foram revelados nesses campos, chegaram aos times de profissionais aqui do estado, de outros estados, do Brasil, chegaram à seleção pernambucana e foram importantes. O parlamentar convocou uma audiência pública no plenarinho da Câmara para debater o ataque do setor imobiliário aos campos de várzea. Aos poucos, esses tradicionais espaços de lazer cedem lugar para a construção de prédios e conjuntos habitacionais. Qual a importância que tem para a cidade os famosos campos de várzea? Primeiro, que é uma questão que me preocupa muito, por conta de que eu fui ex-atleta de futebol. Então eu via na minha comunidade vários campos de futebol de várzea e vi esses campos sendo extintos pela expansão imobiliária, pelas construções da Prefeitura da cidade do Recife, do governo do estado, com habitação, com conjuntos habitacionais, unidades de saúde, que são importantes para a cidade. Mas a gente sabe que não vai ser acabando com todos esses campos que nós iremos resolver o problema da habitação, da saúde, da educação. E iremos causar ainda mais, aumentar a violência, por conta de que as crianças, os jovens, quando não tem o que fazer, quando não tem como ocupar sua mente, eles enveredam para o mundo do crime, da marginalidade, da prostituição. E a gente, como ex-atleta, como vereador, que a gente se preocupa hoje, mas se preocupava já antes, a gente está preocupado com essa questão. O vereador exibiu um vídeo que mostra a realidade dos campos de futebol de várzea no Recife. Os vereadores Eurico Freire e Aderaldo Pinto também participaram da audiência pública. Segundo a Prefeitura, Recife tem 138 campos de várzea e eles precisam de cuidados. O secretário de Esportes do município, Jorge Braga, disse que existem investimentos previstos para recuperar os campos. Nós estamos trabalhando no sentido da gente recuperar esses espaços. Nós vamos apresentar à Câmara a ideia de fazer uma recuperação. Nós já temos listados 138 campos na cidade, 33 já tem um diagnóstico mais detalhado e a gente quer trabalhar com a ideia de, nesse próximo período, durante a gestão do prefeito Geraldo Júlio, a gente recuperar, dotar de infraestrutura e de condições para que a população possa usar esses espaços diuturnamente. Como seria essa infraestrutura, essa recuperação? Cada campo é um campo, cada caso é um caso. Tem espaços que permitem você colocar vestiários, arquibancada, tem espaços que não permitem. Então nós vamos ter que fazer um estudo minucioso de cada situação para que a gente possa definir cada tipo de intervenção. Mas a ideia é que todos tenham algum tipo de intervenção para que a qualidade do espaço seja melhor e para que a população possa utilizá-los de maneira mais adequada. Almir Fernando é autor de um projeto de lei que tramita na Câmara e propõe criar um programa de tombamento, preservação, revitalização e desapropriação dos campos de futebol de várzea do Recife, uma forma de protegê-los da especulação imobiliária. A gente está com a lei que a gente colocou, está nas comissões desde 2011, mas eu estou retirando essa lei e estou colocando outra com mais amplitude, que ela possa alcançar mais ainda essa questão, para que a gente possa, junto com os vereadores, ser aprovada que o município, através do prefeito, do Poder Executivo, possa fazer com que isso aconteça e que esses campos possam ser preservados e que os atletas de futebol possam surgir no país do futebol. Antônio Batista, que é responsável pelo campo da União, no Alto da Esperança, em Dois Unidos, apoia o projeto de lei. Disse que só no bairro dele já desapareceram 4 campos de várzea. A Prefeitura do Recife precisa reaver
todas essas questões dos campos de várzea. Em Dois Unidos, por exemplo, nós perdemos o campo do delegado, o campo do capitão, o campo de Dão, tudo eles para fazer conjunto habitacional. E aí a gente começou a esquecer da cidadania dos jovens, dos adultos que precisam do seu espaço para lazer. E isso, infelizmente, a gente está perdendo esse espaço para a prefeitura. O que a gente quer é que, com esse novo projeto de lei, a gente consiga reaver e ter direito a esse tombamento desses campos de várzea. O advogado Roberto Roma, integrante da Comissão de Direitos Esportivos da OAB, também é favorável à iniciativa. A OAB defende que, de fato, os campos de várzea são os nossos berços para os nossos atletas, né, no mundo do futebol. Então, com certeza, esse ato praticado pelo vereador será de total interesse da OAB em apoiá-lo, né, em 100% do projeto, exatamente com essa ideia de preservar os campos de várzeas que, ao longo dos anos, das décadas, sempre foram onde nasceram, né, os nossos grandes craques de bola aqui do nosso estado. E a OAB sempre apoiará esse tipo de projeto. Ronaldo é presidente do Fluminense Clube do Brejo, no bairro da Guabiraba. Ele falou sobre os campos de várzea que desapareceram ao longo dos anos na zona norte do Recife. Eu moro numa comunidade há 52 anos, nascido e criado. Na frente da minha casa tinha um campo, acabou. No Alto do Refúgio, acabou o campo do Alto do Refúgio. Em seguida, acabou o campo do São Paulo. Foi o primeiro campo, o segundo campo a acabar da Zona Norte. Depois o campo do Café, que hoje estão fazendo um habitacional. Agora há pouco estão acabando com o campo do Vasco da Gama, fazendo uma academia da cidade. Acabou o campo do Robertão, que é a indústria Quinitos. O campo do Alto do Eucalipto estão tentando acabar também. O campo do Fluminense, eu venho tendo uma luta grande para não acabar, e eu tenho fé em Deus de não acabar, porque o empenho dos companheiros, do poder público, se empenhando, vai dificultar mais. No Alto José Bonifácio, a Associação dos Moradores luta para manter o tradicional Campo do Café, que está ameaçado. Em torno do Alto José Bonifácio, envolvendo várias comunidades, Linha do Tiro, Alto Santa Terezinha, Bomba Demetério, enfim, é uma área de lazer onde muitos se reúnem para bater uma peladinha final de semana e até durante a semana. Aí é pena para nós ter um campo como aquele, que é uma referência ali da comunidade, ser construído outra coisa que não seja uma área de lazer, um campo de futebol para que as pessoas possam praticar esporte, jovens, pessoas de várias idades, adolescentes, para praticar esporte, que é importante a gente ter em cada comunidade do Recife, principalmente, uma área de lazer para que a população possa se distrair um pouco em relação ao futebol. Renê é educador social, mora e trabalha no bairro do Coque. Ele conta que quando era criança, havia na comunidade 8 campos de futebol. Hoje existe apenas um. Nós temos uma população com mais de 30 mil habitantes, são 6.480 famílias naquela comunidade. Tínhamos 8 campos de futebol para a área de lazer dessa população imensa, e hoje só nos deparamos com um campo só para o lazer de toda uma comunidade como essa, com mais de 30 mil habitantes. Isso dados oficiais. Não dá conta, né? Não dá de jeito nenhum, só nos resta agora os becos, as ruelas, para dividir com os traficantes, dividir, né, com todo esse clima de inseguridade, com roubo, com furto. Os espaços onde tem nossos adolescentes. Eu desenvolvo o projeto Alcance lá com as crianças e adolescentes da comunidade. Mas é muito difícil, tem outros projetos que acabaram porque nós não temos mais espaço. A gente sabe que quando você consegue acabar com esse campo de várzea, isso vai gerar inúmeras questões dentro da comunidade. A gente sabe da importância desse campus para o lazer também da comunidade. Então, são várias coisas que são importantes, esses campos de várzea dentro da cidade do Recife, no estado e no Brasil.